Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na nossa última aula, nós falamos um pouco a respeito da questão da pureza, de como vivê-la e de como procurar viver isso. Falamos de pureza positiva e pureza negativa, que é o primeiro passo em busca da pureza, e depois a pureza positiva, quando ela já está mais consumada dentro do nosso coração. Falamos também de algumas pessoas e mesmo de alguns pensadores que acham que a pureza é algo impossível, que nós não podemos resgatar aquilo que é o sentido original do ser humano, e que o ser humano ele sempre tem que ser olhado com desconfiança. E nós vimos que as palavras de Cristo no Evangelho, no Sermão da Montanha, ao mesmo tempo elas constatam aquilo que é o nosso estado atual, marcado pela concupiscência, mas também faz um apelo para que nós restauremos aquilo que desde a origem Deus nos criou para ser e que continua a incomodar e fazer um eco no nosso coração e fazer um apelo para que nós vivamos a nossa verdadeira vocação. Nesta nossa aula de agora, nós vamos apresentar alguns conselhos que São João Paulo II e alguns pensamentos que ele apresenta para crescer na pureza madura. São João Paulo II ele fala disso na catequese de número 128, do que é que nós podemos e devemos fazer para crescer na pureza. Ele diz o seguinte: devemos devotar-nos a uma educação progressiva do autodomínio da vontade, dos sentimentos e das emoções. E essa educação deve desenvolver-se a partir de atos mais simples, em que é relativamente fácil pôr em prática a decisão interior. Importante aqui o que São João Paulo II nos diz. Primeiramente, ele fala de uma educação progressiva. Então, isso significa algo para toda a vida. É um cuidado para a vida inteira. Essa educação, ela nunca acaba. Ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo à medida em que nós vamos buscando isso verdadeiramente, mas é uma educação progressiva. Educação do quê? Educar a nossa capacidade de autodomínio sobre a nossa vontade. É uma disciplina da nossa vontade, uma disciplina dos nossos sentimentos e das emoções. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas hoje, elas são levadas pelas suas emoções e sentimentos. E simplesmente por isso. E simplesmente elas fazem decisões na sua vida marcadas por emoções e sentimentos. E então, às vezes, elas acabam não vivendo profundamente o seu verdadeiro chamado. E elas não acabam descobrindo aquilo que há de mais elevado nelas, aquilo que há de mais virtuoso. Porque emoção e sentimento é algo que está numa camada muito rasa daquilo que é o nosso ser. Então, as nossas decisões elas precisam brotar do nosso interior. Então, São João Paulo II ele fala de uma educação dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a partir daquilo que é mais simples em primeiro lugar. Então, não queremos começar por algo super elevado que nós não vamos dar conta e que vai pondo em prática a nossa capacidade de tomarmos decisões interiores e profundas cada vez mais constantes, decisões que vão sendo cada vez mais firmadas em nós. Então, eles citam um exemplo que nós podemos fazer muito simples para que nós podemos começar a fazer para dominar a nossa vontade e disciplinarmos ela, é através, por exemplo, de termos hábitos alimentares que nós começamos a fazer pequenas mortificações, que é ser capaz de dizer não a alguns alimentos que eu gosto. Isso vai me ajudando também a ter uma capacidade de me contrariar ou saber esperar também alguma coisa, ou não saber que eu não vou ter naquele momento o que eu quero para aquele momento. Porque hoje nós vivemos num mundo de imediatismo, as pessoas querem as coisas para agora, do jeito que elas querem. Então, quando nós começamos a fazer algumas pequenas renúncias, por exemplo, na questão da própria alimentação, renúncias voluntárias, nós vamos aprendendo a disciplinar a nossa vontade. Nós vamos aprendendo a nos contrariar aos pouquinhos, e isso também vai nos disciplinando depois para que diante das tentações nós saibamos também a dizer não.
Então, por exemplo, a prática do jejum, ela na verdade, ela é uma prática altamente espiritual, para nós estarmos em comunhão com Deus, mas ela também é uma prática de autodomínio. Porque se eu sou capaz de me dominar naquilo que é mais básico para mim, que é a questão da alimentação, que é necessária para a minha sobrevivência, eu também vou estar me exercitando para dominar aquilo que também é mais complexo e também mais difícil. Então, São João Paulo II ele fala de nós começarmos com sacrifícios mais simples. Por isso, diante de uma investida da concupiscência, as pessoas pensam que só tem duas alternativas. Diante da tentação, elas pensam que só podem ou se deixar arrastar ou reprimir os seus impulsos. E esta parte de reprimir é a que parece assim mais santa. Algumas pessoas pensam que precisam reprimir os seus impulsos. Mas há uma terceira via. E qual é esta terceira via? É render as nossas concupiscências a Cristo, deixando que seja Ele a destruí-las. Aqui uma coisa muito importante. Não se consegue a virtude da continência, da castidade, da pureza apenas por força própria. Não é uma luta simplesmente de controle pessoal. Nós devemos submeter tudo isso à graça de Deus. E nesse sentido, quem nos ajuda a entender isso é Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma citação aqui no Livro das Confissões em que ele fala justamente disso. Ele fala de que uma das coisas que mais fez com que ele tardasse a sua conversão foi justamente essa questão de viver a castidade. Porque como ele tinha levado uma vida promíscua antes, viver a castidade para ele era algo muito complicado e muito delicado. E a princípio ele começou a buscar isso, mas ele buscava isso como apenas algo, como uma luta própria. E isso pode nos levar a cair no pelagianismo, ou seja, de achar que só pelos nossos próprios esforços nós podemos ser virtuosos e bons e não contar com a graça de Deus. Então, Santo Agostinho nos diz o seguinte, no livro 6 das Confissões, no número 11. Pensava que a castidade era fruto das próprias forças e persuadia-me que não as tinha. Sendo tão nécio, não sabia que, como estava escrito, ninguém pode ser casto se vós não lhe concedeis forças. Sim, vós as daríeis a mim, se com gemidos internos ferisse os vossos ouvidos e com fé firme descarregasse em vós todos os meus cuidados. Tanto aqui Santo Agostinho fala da necessidade de colocar tudo isso nas mãos de Deus e contar com a graça dele, e ele fala aqui dos gemidos. Os gemidos aqui são a oração a qual nós devemos recorrer a Deus nos momentos da tentação, e já nós vamos ver nesta aula algo importante sobre isso, citando Santo Afonso Maria de Ligório. Então, há uma terceira via, que é esta via de nós submetermos as nossas paixões desordenadas a Cristo, submetermos os nossos pensamentos a Cristo, as nossas inclinações desordenadas a Cristo. E nesse sentido também nos ajuda, e aqui sempre os santos, nos ajuda São João da Cruz. Ele fala de duas maneiras que nós temos de vencer os vícios. Ele fala primeiramente de uma maneira imperfeita, que é justamente o que São João Paulo II está falando. Eu penso que até São João Paulo II, como ele era um grande estudioso de São João da Cruz, que a tese de doutorado de São João Paulo II em teologia foi sobre São João da Cruz, então acho que ele buscou aqui a sua inspiração. Então São João da Cruz fala que existe uma maneira imperfeita de nós nos opormos aos vícios, que é a gente tentar opor um pensamento contrário àquele vício que combata aquele vício. E ele fala de uma maneira mais perfeita, que é nós elevarmos o nosso amor a Deus para conseguirmos vencer esta situação. Então eu vou ler aqui, nas obras de São João da Cruz, o que ele diz a esse respeito. A outra maneira, mais fácil, proveitosa e perfeita, de vencer os vícios e tentações e adquirir e conquistar virtudes, consiste no seguinte:
a alma deve aplicar-se apenas nos atos e movimentos anagógicos. Anagógicos aqui significa espirituais, místicos, é a nossa elevação até Deus. Então, a alma deve aplicar-se apenas nos atos e movimentos anagógicos e amorosos, prescindindo de outros exercícios estranhos. Por este meio, consegue opor resistência e vencer todas as tentações do nosso adversário, alcançando assim as virtudes em grau iminente. Ao sentirmos, e agora ele vai dizer o que nós devemos fazer, ao sentirmos o primeiro movimento ou investida de algum vício, como a luxúria, ira, impaciência, espírito de vingança, por uma ofensa recebida, etc., não procuremos resistir opondo um ato de virtude contrária, segundo ficou dito, mas desde os primeiros assaltos faremos logo um ato ou movimento de amor anagógico, ou seja, espiritual, contra o vício em questão, elevando o nosso afeto a Deus. Porque com essa diligência já a alma foge da ocasião e se apresenta a seu Deus e se une com Ele. Ora, desse modo consegue vencer a tentação, e o inimigo não pode executar o seu plano, pois não encontra a quem ferir, uma vez que a alma pode estar mais onde ama do que onde anima, subtraiu divinamente o corpo à tentação. Portanto, não acha o adversário por onde atacar e dominar a alma. Ela já não se encontra ali, onde ele a queria ferir e lhe causar dano. Então, ó maravilha, a alma, como esquecida do movimento vicioso e junta e unida com o seu amado, nenhum movimento sente de tal vício com que o demônio pretendia tentá-la, tendo mesmo para isso arremessado seus dardos contra ela. Primeiramente porque subtraiu o corpo, como ficou dito, e, portanto, já não se encontra ali. Assim, se me permitem a expressão, seria como tentar um corpo morto, pelejar com quem não é, com o que não está, com o que não sente, nem é capaz de ser tentado naquela ocasião. Desta maneira, vai se formando na alma uma virtude heróica e admirável, que o doutor angélico, Santo Tomás, denomina virtude da alma perfeitamente purificada. Esta virtude, diz o santo, é a que vem de ater a alma quando Deus a eleva a tal estado que ela já não sente as solicitações dos vícios, nem seus assaltos, nem arremetidas ou tentações, pelo elevado grau de virtude a que chegou, e daqui lhe nasce e advém uma tão sublime perfeição que já nada se lhe dá a que injuriem, ou que a louvem e enalteçam, que a humilhem, que digam mal dela ou que digam bem. Porque com os citados movimentos anagógicos, espirituais e amorosos, conduzem a alma a tão elevado e sublime estado, o efeito mais próprio deles com relação a ela é fazê-la esquecer todas as coisas que estão fora do seu amado, que é Jesus Cristo. E daqui lhe vem, segundo referimos, que estando a alma unida ao seu Deus, é entretida com Ele. As tentações não encontram a quem ferir, pois não podem elevar-se ao nível a que a alma subiu, ou até onde foi elevada por Deus. Nenhum mal te atingirá, diz o Salmo 90, 91. Então aqui São João da Cruz está falando de nós elevarmos o nosso afeto a Deus. Diante de uma investida, reconhecer que muitas vezes nós não temos força, nós não somos capazes e pedir a ajuda de Deus. E isso aqui requer uma grande humildade. É reconhecer que por nós mesmos nós não temos forças de vencer a tentação. E isso aqui é viver verdadeiramente a fé. Enquanto, por exemplo, lá no paraíso, nós já estudamos isso aqui, Adão e Eva quiseram agarrar por si mesmo ali o fruto da árvore e ser deuses por si mesmos e se esqueceram de receber a graça de Deus, porque antes eles recebiam tudo das mãos de Deus, eles quiseram passar a agarrar por si mesmo.
Isso aqui significa viver perfeitamente a fé. É esperar tudo de Deus, é receber dele, é unir o nosso amor a Ele para que Ele combata em nós aquilo que por nossas forças, nós sozinhos, não conseguimos combater. E é dessa forma que nós devemos fazer. O Catecismo ele nos diz o seguinte: o Espírito do Senhor dá nova forma aos nossos desejos. Quando nós elevamos o nosso coração a Deus, o Espírito Santo ele vai dando nova forma aos nossos desejos e vai nos remodelando. Christopher West, então, ele continua nos aconselhando a como nós podemos crescer nesta pureza madura. E ele diz: à medida que levamos nossa cruz de cada dia e seguimos Cristo, acabamos por experimentar o desejo sexual como o poder para amar a imagem de Deus. Mas para isso, é preciso que nós tenhamos uma determinação e uma fé firmes de querer isso para a nossa vida e de abraçar isso para as nossas vidas. Por isso é preciso contar com a graça de Deus. E Santo Afonso Maria de Ligório, ele nos fala que para crescer e para avançar na virtude da castidade, nós precisamos recorrer à oração. No seu livro sobre a oração, Santo Afonso diz o seguinte: note-se especialmente que ninguém pode resistir às tentações impuras da carne se não se recomenda a Deus no momento da tentação. Esse inimigo é tão terrível que, privando-nos nos combates de quase toda a luz, nos faz esquecer de meditações e bons propósitos, desprezar a verdade da fé e perder o temor dos castigos divinos. Essa tentação une-se à nossa natureza decaída e nos arrasta com toda a força aos prazeres sensuais. Quem não recorre a Deus está perdido. A única defesa contra a tentação, diz São Gregório de Nissa, é a oração. A oração é a guarda da pureza. A castidade é uma virtude que não podemos praticar se Deus nolo não concede aos que pede. Quem pedir, certamente será atendido. Então, esta questão da oração, buscar em Deus as forças para se vencer tudo isso. Unir-se a Ele é o mais necessário. Christopher West diz que é preciso que nós prossigamos em frente, mesmo que a cruz esteja pesada. Sem a morte com Cristo, nós não poderemos experimentar da vida da ressurreição que Ele nos dá. E como um último tópico que o Christopher West apresenta na segunda parte, falando sobre a aquisição da pureza, comentando sobre o segundo ciclo de catequese de São João Paulo II, ele fala sobre a necessidade de nós aprendermos a discernir os movimentos do nosso coração. E aqui está a questão do autoconhecimento. Autoconhecimento é o que os grandes santos também nos aconselham, como Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, especialmente, ela fala e insiste nesta questão do autoconhecimento. E o Christopher West nos diz o seguinte: as pessoas honestas conhecem os seus limites. E é preciso conhecer isso. Conhecer as situações de risco. O que é situação de risco para você, para a vivência da castidade, para a vivência da pureza? É o computador? É a televisão? É o celular? O que é que tem te afastado e que tem te arrastado para a concupiscência ou para alimentar no teu coração os maus desejos? Então, a sinceridade, ela aqui é fundamental para reconhecer os teus limites e reconhecer também quais são os meios que têm te arrastado a viver e a fomentar dentro do teu coração a concupiscência. O Papa São João Paulo II, ele diz o seguinte na catequese de número 48. A pessoa que sabe verdadeiramente dominar-se a si própria é capaz de orientar o desejo erótico para o que é verdadeiro, bom e belo, de tal modo que aquilo que é erótico também se torna verdadeiro,
bom e belo. Como nós já vimos, os nossos desejos, eles não são algo para serem reprimidos, mas eles são algo que Deus nos deu para sairmos de nós mesmos, para buscar a Ele e buscar amar o nosso próximo. E o Christopher West, nas suas palestras, ele cita o exemplo de um foguete. Um foguete ele foi criado e ele foi desenhado e foi projetado, por exemplo, um foguete da NASA, ele foi projetado para ele atingir o espaço, para ele atingir as estrelas e além delas e chegar a algo elevado. E quando, por exemplo, um foguete ele vai ser lançado, e ele faz isso e ele vai para cima, ele atingiu o seu objetivo. Mas se um foguete ele vai para o lado contrário, ele volta-se para si mesmo, ele vai para o chão, o que é que ele vai causar? Destruição em massa. Um foguete desorientado, ele vai causar destruição em massa. Ele vai destruir o que está ao seu redor. Assim também são os nossos desejos. Quando os nossos desejos eles estão orientados para Deus e para o amor, nós então realizaremos o sentido da nossa vida, encontraremos a paz e alcançaremos o objetivo para o qual nós fomos feitos, para o qual nós fomos criados. Quando nós nos voltamos para a autossatisfação dos nossos desejos de maneira egoísta, então nós estamos nos destruindo a nós mesmos e também iremos destruir as pessoas ao nosso redor, porque ou iremos usá-las ou não iremos amá-las em toda a grandeza do qual nós podemos amar a elas. Então, por isso, é preciso saber orientar os nossos desejos. Conforme isso vai acontecendo, nos diz São João Paulo II, experimenta-se a sexualidade com uma profundidade, simplicidade e beleza até então completamente desconhecidas. Então é preciso, nesse exercício da busca da pureza, é preciso perseverança e constância no aprendizado do significado do nosso corpo e da nossa sexualidade. Para crescer na pureza madura, é preciso aprender a sondar as reações do nosso coração, aprender a sondar as reações do nosso corpo e também quais são as nossas verdadeiras intenções. Aprender a sondar isso, aprender a conhecer isso. E esse conhecimento e esta educação que nós vamos fazendo de nós mesmos não se trata de um conhecimento livresco, ou seja, não é aquilo que nós vamos estudar simplesmente a esse respeito, mas sim um conhecimento da nossa vida interior, conhecimento dos nossos pensamentos, das nossas intenções e aprender a discernir tudo isso. Discernir, a palavra discernir quer dizer separar o que é bom daquilo que é ruim e lutarmos para realizar aquilo que há de melhor em nós. Aprendemos a colocar para fora os nossos verdadeiros desejos, orientando-os para o amor. Lutar para isso, porque nós temos dentro de nós instintos egoístas que querem ser satisfeitos e assim nós não cumprimos a nossa verdadeira vocação. E quando nós vivemos de satisfazer apenas esses impulsos primários, as emoções e os sentimentos, na busca de uma autossatisfação egoísta, o que nós iremos experimentar em nós é uma sensação de frustração. E quando nós somos capazes de vencer a nós mesmos, de nos autotranscender, de nos elevarmos acima de nós mesmos, nós encontraremos o sentido e realizaremos aquilo que há de superior em nós. Quando nós não atendemos apenas às demandas da carne, quando nós não atendemos às demandas simplesmente das emoções e dos sentimentos, mas nós deixamos fluir em nós aquilo que há de mais elevado dentro dos nossos corações, nós experimentamos o verdadeiro sentido da nossa vida e sabemos que estamos realizando aquilo que fomos criados para ser. Então, o nosso grande chamado é a viver isso, a viver a pureza madura, a viver esta pureza de coração, a olharmos para o nosso corpo, olharmos para todo o nosso ser como um grande desafio para amar e olharmos também para as outras pessoas como pessoas que merecem ser amadas e pessoas por quem nós podemos e devemos dar a nossa vida. Que Deus te ajude a crescer na busca desta pureza como um exercício continuado
ao longo de toda a sua vida. Nas nossas próximas aulas, nós iremos adentrar no terceiro ciclo de catequeses de São João Paulo II. Deus te abençoe.